Bora ampliar essa visão? O que é a visão sistêmica? Como que ela pode contribuir na tua vida? Como que ela pode transformar a vida das pessoas ao seu redor? Então vamos lá. Olha que interessante. A visão sistêmica, ela nada mais é do que um ampliar do teu olhar. Porque no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, passamos por situações, por histórias, passamos também por traumas na nossa vida. E que às vezes a gente fala assim, meu Deus do céu, que ponto que eu cheguei? Porque a gente só vai conseguir perceber quando a gente transborda uma dor. Alguém aqui já passou por isso? Ou quem faz atendimento já percebeu que isso acontece com as pessoas? Parece que elas já chegam até nós, quem aqui trabalha na área de terapias ou de profissional da ajuda, seja um pedagogo, um psicólogo. Olha que interessante. As pessoas chegam até nós transbordando dor. E elas acreditam que é o quê? Aquela dor do aqui e do agora. Então, por exemplo, eu sinto um vazio, eu não sei o que está acontecendo na minha vida porque eu repeti a mesma história da minha mãe, a mesma história do meu pai, ou se não, nossa, nenhum relacionamento meu deu certo, ou eu não consigo ter mais dinheiro, eu chego num ponto e eu chego num teto, eu não consigo ultrapassar. O que tudo isso está querendo dizer? Será que é realmente esse problema no aqui e no agora? Ou será uma somatização de histórias que aconteceram tanto na tua vida, quanto também na tua árvore genealógica? Ou na árvore genealógica da pessoa que você atende? Deixa eu ver aqui. Pri, usar este olhar amplo da visão sistêmica cura o nosso cliente automaticamente a todos nós consteladores. Exatamente. Porque a gente consegue ampliar esse olhar. A gente olha literalmente livre de julgamentos. Só que é claro, uma coisa importante de eu dizer. Quando ampliamos essa visão sistêmica, às vezes a gente fala assim, é muito fácil. Então eu já quero deixar muito claro aqui. Não é fácil, é sim difícil, porque tem gente que fala, meu Deus, é tão difícil olhar para as próprias dores. Sim, é difícil e eu não sei quem foi que criou que é fácil olhar para as próprias dores. Alguém aqui já olhou e falou assim, eu achei que seria mais fácil. É uma ilusão que está vivendo. Acreditar que vai passar e que, eu vou olhar para uma dor e isso não vai me doer. Agora, é a mesma coisa quando a gente conversa com um enfermeiro, por exemplo. Vamos colocar aqui um enfermeiro que vive dentro da urgência e emergência. Então, todos os dias ele vê acidentes, um exemplo. E aí o enfermeiro vai e te conta, eu vejo acidente, você olha e fala, meu Deus, você não sente nada? Ele vai falar assim, olha, sentir eu sinto, só que não é mais daquela forma como era antes. Já parou para perceber isso? Da mesma forma somos nós. Não significa que aquilo não nos doa, não nos dói, sabe? Não significa que aquilo não nos dói mais. Significa que hoje a gente não traz para dentro de nós aquela questão. Por quê? Faz parte de um cotidiano, faz parte dos atendimentos. Então, dentro da visão sistêmica, a gente consegue identificar esses traumas, a gente consegue entender por que acontece repetições na família, pessoas que não conseguem prosperar, pessoas que não conseguem prosperar talvez financeiramente, no relacionamento amoroso, pessoas que desenvolvem doenças. Alguém aqui também já viu repetição de padrão de doenças na família? E já parou para se perguntar pelo menos, peraí, por que essa doença está acontecendo de novo? Já se perguntou? Porque quando se trata de uma visão sistêmica, a gente observa a partir de nós, na nossa consciência pessoal. Pri, não sei o que é consciência pessoal, então se inscreva na jornada da visão sistêmica, porque você vai entender.
A partir da nossa consciência pessoal, vamos para a consciência coletiva, porque impacta nós, impacta cada um de nós. E quando ampliamos esse olhar, a gente fala assim, caraca, não foi somente comigo, não foi somente com o meu pai ou somente com a minha mãe, olha isso. Então a gente consegue identificar a origem daquele trauma e ajudar a pessoa a trazer um novo sentido para a vida dela. A visão sistêmica é isso, nessa simplicidade. Peraí, deixa eu ver aqui. Pri, como o Bert Hellinger disse, uma das falas dele antes de morrer, qual? Eu não sei. Teve uma que eu não me recordo. Eu lembro de uma agora que me vem. Continue. Apenas continue. Eu não me recordo, né, de qual você está querendo pontuar. Tem que ter coragem para olhar para as próprias dores. Exatamente. Então, assim, e o que acontece com as pessoas que de repente buscam ou solicitam a nossa ajuda? Às vezes elas olham e falam assim, meu Deus, eu não vou dar conta. Mas mal ela parou para pensar que tudo isso veio de uma construção de tempo, veio uma construção de história. Desde o momento do nascimento, fora o momento do nascimento, houveram histórias de outras pessoas. Então, na visão sistêmica, nós identificaremos o que, pessoal? O que acontece nas árvores genealógicas? Porque às vezes uma pessoa, deixa eu usar um exemplo aqui para você. Meu avô, ele morreu de câncer no fígado, tá? E disseram na época que era uma hepatite mal curada. E quando isso aconteceu, a gente simplesmente deixou passar, porque ninguém entendia nada. E tá tudo certo. Só que depois que eu comecei a colocar as pessoas nos seus lugares dentro de mim também, você vai falar, nossa, nos lugares dentro de mim, como assim? Eu encontrei meu lugar dentro da minha família e eu comecei a sair de lugar de salvadora, porque a gente sai desse lugar, né? A gente sai do lugar de salvadora, a gente sai do lugar do agressor, a gente sai do lugar da vítima a todo momento. Então eu voltei pro meu lugar quando eu entendi, só que aí eu parei para ampliar isso. Falar, peraí, de onde que isso surgiu? Porque foi somente ele que teve. E aí foi onde eu comecei a entender que ele tinha passado por inúmeras questões de escassez. Porque eu não sei se você sabe, mas problema no fígado está muito relacionado com escassez. Escassez de alimento. Então, a história dele foi tão profunda que foram tantos traumas, em cima de traumas, de dificuldades, de necessidade básica mesmo, para sobreviver, para conseguir comer, para conseguir viver mesmo, que chegou num ponto em que isso transbordou e começou a aparecer ali através de um problema no fígado. No caso, câncer de fígado. Então, assim, se hoje eu não tivesse essa visão sistêmica, eu jamais teria essa consciência. Eu simplesmente acharia, morreu por causa disso e pronto, acabou. Mas o que nós podemos aprender a partir disso? Então, eu entendi o quanto eu estava ligada a situações de escassez também. Aqueles medos que eu tinha dentro de mim. Aquelas dificuldades que eu tinha com relação a passar dificuldade ou necessidade, mal eu sabia que vinha da minha árvore genealógica. Então, na visão sistêmica, a gente consegue ampliar esse olhar. Então, imagina só você que hoje faz atendimento e você para de olhar somente para a pessoa e para o problema que ela está trazendo no aqui e no agora. E você começa a ampliar esse olhar, falando assim, deixa eu olhar além dessa pessoa. Deixa eu entender junto com ela onde ocasionou esse trauma. Será que veio a partir dela ou será que ela recebeu isso como uma herança familiar? E ela vem passando de uma forma inconsciente que de repente
Quando a gente consegue identificar e dar um lugar para aqueles que necessitavam, essa pessoa tem possíveis melhoras e são melhoras significativas. Por exemplo, esse tempo atrás teve uma aula, né, que eu estava dando aula lá para os terapeutas MOS, e durante a aula eu estava explicando sobre depressão. Alguém aqui estava nessa aula? Então, assim, na aula da depressão, a gente estava entendendo sobre as doenças psicossomáticas, e a partir dessas doenças psicossomáticas, durante a explicação, chegamos num ponto onde entendemos sobre todo esse funcionamento do sistema familiar até chegar nessa possível depressão. E lembrando, cada pessoa tem um sintoma diferente, cada pessoa vai externalizar isso diferente do outro. Por isso que não dá pra gente colocar uma coisa para todos, porque na visão sistêmica nós olhamos para o ser integral. E o que é integral? Mente, corpo e alma, espírito. Olha como que é profundo. Aí quando a gente entende que nós precisamos estar com esses três alinhados, a gente consegue entender em que ponto a pessoa parou, quem ela busca reparar na família dela ou até mesmo ela dentro da sua própria história, e ela conseguir trazer uma melhora extremamente significativa a partir disso, dando um novo olhar e, claro, dando também um lugar no coração para tudo aquilo que faltou. Então, por exemplo, nessa aula, ampliamos o nosso olhar e vimos ali a dificuldade do luto, a dificuldade que as pessoas passam, de repente, por um luto mal elaborado e que, de repente, ainda estão vivendo aquela dor todos os dias. Se a gente ficasse olhando somente para a dor que a pessoa sente todos os dias e não pontuar algo para que ela consiga entender de onde surgiu essa dor, dificilmente ela consegue sair nessa simplicidade. Só que aí, quando trouxemos à luz, né, que pode ser algo que morreu, alguém que morreu, ou pode ter sido alguma situação em que a pessoa não viveu um luto exato, um luto mal elaborado. A partir disso, a pessoa consegue dar um novo sentido para a própria vida. Então, olha só, naquela aula, durante a explicação, chegamos num ponto em que a pessoa havia vivido uma separação, viu os pais se separando, e com isso, outra aluna entendeu e falou: caramba, olha que interessante, porque logo nós entramos na parte falando da dificuldade de respirar. E com isso ela entendeu, falou: meu Deus, Pri, como que eu poderia entender, meu Deus, que eu tinha problema com asma? Acho que foi algo assim, foi até a aluna Gisele que disse. É algum problema pulmonar, e aí durante todo o nosso estudo, ampliando essa visão, ela falou: caramba, mal eu sabia que aquela separação dos meus pais, eu me sentiria com medo de viver a minha vida. Olha aí, um trauma tão profundo. E ela falou que ela tinha dificuldade de respirar. Ela tinha uma respiração curta. E quando a gente sabe que fala de respiração, estamos falando de vida. Estamos falando de uma parte em que nós vivemos nós estamos expressando a nossa vitalidade. A partir dali, na hora que ela identificou, acabou. Ela falou: Pri, eu consegui fazer um trabalho interno, que é aquilo que eu ensino lá dentro do MOS, sobre eles voltar para dentro de si, sobre eles saberem fazer esses movimentos internos. E a partir disso, o que aconteceu? Ela falou assim: meu Deus, a minha respiração voltou ao normal. Porque é sobre isso, nem sempre é apenas aquilo que aconteceu com a gente, mas a história em que estamos vinculados da nossa própria árvore genealógica, do nosso próprio sistema familiar. Então imagina só, a gente conseguir liberar de traumas, a gente conseguir liberar de bloqueios. E claro, para isso tudo, nós precisamos
ampliar a nossa visão. A gente precisa sair de uma caixinha que de repente a gente fala assim, é só isso aqui, pronto, acabou. Não, não é. Nós precisamos ampliar essa nossa visão para a gente falar o que tem além disso. Será que é somente isso a nossa vida? Ou eu posso aprender mais? Eu posso ampliar mais o meu olhar? Porque olha só que interessante. Se um pedagogo, tem alguém aqui? Quais são as profissões de vocês? Deixa eu ver, quais são as profissões? Fala aqui. Deixa eu, inclusive, olhar o pessoal do YouTube. Será que tem gente no YouTube aqui? Deixa eu ver. Gente, tem gente do YouTube. Meu Deus! Beijo pro YouTube. Minha nossa! Quantas pessoas maravilhosas. Beijo, beijo, beijo. Nossa, aqui. Vida com Propósito. Kleber, Dorcas, Mirella. Boa noite. Hein, gente? Vamos lá. Professora, olha que legal, professora. Pri, eu sou prova viva que as constelações ajudam na cura. Depois que eu entrei para o MOS, a minha alergia e asma curou também. Olha isso daqui, que coisa linda. Meu Deus, tá vendo? É isso que a gente fala, nós precisamos sair daquela caixinha e ampliar a nossa visão. E claro que dentro disso tudo, turma, olha que interessante, nós estamos ligados e precisamos alinhar. Alinhar o quê? Corpo, mente e alma. Só que aí, o seu corpo quer uma coisa, a tua alma tá dolorida ali atrás por causa de um trauma que aconteceu. A tua mente te leva para uma memória de quando você era criança. Se a gente não toma essa consciência, o que a gente pode esperar amanhã ou depois? Já parou para imaginar? Agora, olha só, a Dorcas é terapeuta, a Mônica é professora. Vamos usar aqui o exemplo da professora. Imagina só se todos os pedagogos utilizassem essa visão sistêmica e entendesse que essa professora ou esse professor, ele nada mais é do que um educador daquela criança ou daquele adolescente. E aí? E que ele não está lidando apenas com aquele ser lindo, maravilhoso que está na frente dele, mas que ele está lidando a todo momento com outro sistema familiar, com uma outra árvore genealógica. Então, esse professor, se ele começar a entender que o aluno, ele está representando não somente as dinâmicas de dentro de casa, daquilo que eles recebem no lar, para pensar. O problema dele não está na sala de aula. A dificuldade dele não está na sala de aula. Porque a gente sabe quantos professores maravilhosos aparecem aqui, não é verdade? E que eles buscam falar assim, não, peraí, mas eu faço o meu melhor para ensinar, mas aquela criança parece que não vai. Parece que ela tem dificuldade. Se esse professor amplia a visão e fala assim, deixa eu olhar o que essa criança quer me mostrar além do que aqui nessa sala de aula. Esse professor, ele passa a entender que ele não é pai e nem mãe desse aluno. E que esse aluno tem pai e tem mãe. Mesmo que esses pais sejam pais, talvez, com um comportamento completamente inadequado para aquela criança. Mas a partir do lugar de ajudante, de educador, o que eles podem fazer de diferente? Já parou para pensar nisso? Imagina só, quem é professor, chegar na sala de aula, eu quero que vocês façam um teste. Quem é professor? Antes de você entrar na sala de aula, você vai respirar profundamente e você vai fazer a seguinte coisa. Você vai dizer assim... Com muito respeito, eu reconheço o lugar dos pais de cada um dos meus alunos. E você entra nessa sala de aula com muito respeito e lembrando, com muita humildade também. Eu tenho certeza que vocês vão começar a compreender o quanto que nós somos antenas e a gente se interliga nas histórias. É maravilhoso. Agora, deixa eu ver aqui. Eu sou pedagoga, advogada. Gente, advogado.
Quantas pessoas não chegam até vocês, advogados, e falam assim: eu fui injustiçado, eu quero a minha parte, sei lá, na separação ou em algo assim, nesse sentido. E de repente você amplia o seu olhar para além de uma questão que a pessoa está trazendo e que ela quer pôr no papel. E você consegue dar uma orientação sistêmica para ela, falando assim: peraí, o que você está realmente buscando? E eu, a partir do meu lugar de ajudante, porque todos nós ajudamos uns aos outros, né? E a gente busca essa competência na nossa área. E a gente consegue trazer uma solução mais leve, mais tranquila. E talvez faltava apenas um reconhecimento da outra parte. Personal trainer. É incrível, não é? Olha só, personal trainer já vem com aquela demanda, né, de trazer movimento e saúde física, reparando situações familiares que as pessoas se sentiram enrijecidas. Por quê? Quando a gente amplia o olhar, a gente entende que a nossa profissão, ela também não está aqui à toa. A gente não escolheu por acaso a nossa profissão. E claro, tem pessoas que de repente falaram assim: não, é porque a minha mãe queria ou meu pai queria. Ok, se você se formou porque era um desejo da sua mãe ou do seu pai, eu preciso te dizer algo muito importante. Você está realizando o sonho deles e não os seus. Porque é muito possível que você sinta uma dificuldade de seguir adiante com a sua profissão. Talvez você sinta que é pesado, que é difícil, mas não é somente isso. Tem esse olhar da visão sistêmica por trás. Por que cargas d'água uma pessoa ou um filho busca fazer algo porque papai não pôde, porque mamãe não pôde? Porque há sim um amor profundo, há sim uma necessidade de querer mostrar ou de querer se sentir amado, assim. Porque tudo isso faz parte de uma visão sistêmica, faz parte de uma necessidade de pertencimento. Tá ficando claro para vocês? Então olha só, às vezes as pessoas chegam e falam assim para quem é terapeuta, achando que a gente é bola de cristal, né, gente? A gente não é bola de cristal, não é verdade? Ninguém é bola de cristal. Mas nós conseguimos ter uma melhor clareza quando ampliamos a visão. A visão através da dor, além da dor. Então, olha que coisa. Deixa eu ver, Pri, eu só consegui ser eu mesmo só em assistir aulas com você. Nossa, que legal, Helena, tá vendo? Que coisa boa. Mas por quê? Possivelmente você ampliou a sua visão. Olha só uma coisa. Na visão sistêmica, a gente compreende as situações. Então, o nosso campo familiar, a nossa árvore genealógica, ela tem uma história. E escrevam isso que eu tô dizendo para vocês. Essa árvore genealógica, ela busca melhorar, ela busca refinar, ela busca fazer com que todos nós possamos evoluir. Evoluir através da nossa dor, através da dor do outro. Só que ao mesmo tempo, quando ainda estamos cegos, né, tipo vendados, nem é cegos, estamos vendados diante de uma situação, a gente acha que o problema é somente a gente. Ou de repente vemos algum transtorno, a gente acha que é um problema, ou a gente vê talvez uma deficiência, a gente acha que é um problema, mas não. Mal a gente percebe o quanto tudo isso busca mostrar algo para que todos os outros de um clã familiar inteiro possam melhorar juntos. Quantas pessoas você não conheceu que de repente passou por uma doença muito difícil, ou que de repente passaram por um câncer e falaram assim, tipo, se curaram mesmo e falaram assim: a vida, eu vou viver minha vida, eu vou parar de viver aquilo que eu estava vivendo, eu vou fazer diferente, eu quero pular de paraquedas, eu quero viajar, coisa que eu nunca fiz. Por quê?
tudo isso está mostrando e batendo na porta, fazendo assim, ó. Bora viver, bora fazer diferente, que a gente precisa evoluir, bora que a gente está precisando seguir adiante e tá todo mundo parado nisso ainda. Então, uma doença, um transtorno, ele não tá ali por acaso. Existe algo que a árvore genealógica está pedindo, vamos melhorar, seja a nossa conduta moral, seja a nossa conduta espiritual. E falando nisso, amanhã eu vou aprofundar dentro desse tema, tá? E que a gente para e a gente começa a observar que se a gente não alinha tudo isso dentro de nós, corpo, mente, espírito e alma, a gente vai andar cada vez para um canto diferente. Imagina só, somos seres espirituais experienciando situações aqui na Terra, nessa simplicidade. E às vezes a gente esquece que a gente precisa evoluir. Então vamos supor, por exemplo, alguém aqui sabe, tem pessoas que sabem, tem pessoas que não, mas olha só, eu tenho a minha irmã mais velha, que ela é deficiente auditiva. Ela tem surdez profunda, severa. E olha que interessante. Até então, eu falo que minha mãe, ela já sabia conduzir de uma forma para que isso não pesasse sobre nós, que é a minha outra irmã e eu, sabe? A Policênia, ela é deficiente auditiva, depois tem a Poliana e depois tem eu. E a minha mãe sempre falou o seguinte, ai mãe, ela não ouve. Falava, ok, ela só não ouve, mas ela fala, ela age, ela sabe o que precisa, só que ao mesmo tempo ela também sempre nos ensinou o quanto que às vezes a gente parava para ficar dando ouvido para as outras pessoas e deixava de fazer aquilo que era necessário ser feito. O que ela demonstra, ou ela sempre demonstrou algo que poderia melhorar dentro do nosso campo familiar, dentro da nossa própria árvore genealógica. A dificuldade que os meus pais enfrentaram para eles poderem casar. Todos da família da minha mãe eram contra o casamento do meu pai. Todos entre aspas. Alguns. Só que isso se tornou um segredo, se tornou uma dor profunda. Então fez também com que nós, como filhos, olhassem para os nossos pais e falassem, nossa, caramba, quanto que nós estamos aprendendo com a nossa irmã, que apesar de todas as dificuldades, ela foi sozinha para o Japão, ela consegue se locomover normalmente, ela consegue se orientar. Só que a gente começou a entender inúmeras outras questões de pessoas e filhos que não foram escutados. Mas a gente conseguiu chegar nesse entendimento porque nós ampliamos a nossa visão. A gente parou de olhar para aquilo e achar que aquilo era um sofrimento, muito pelo contrário. Que através daquela dificuldade, a gente poderia sim escolher crescer. E a gente poderia sim escolher fazer diferente. Então, na visão sistêmica, ela faz isso com a gente. Liberar traumas. Ela faz com que a gente possa olhar para a nossa vida e falar, caramba, eu posso fazer isso daqui valer a pena. Eu sei que a minha passagem aqui não é por acaso. Deixa eu ver aqui. Pri, eu sou terapeuta sistêmica em constelação, que linda. Pri, a gente sempre precisa ouvir e aconselhar. Olha que interessante a Divana falando. Isso mesmo. Inclusive, por exemplo, na minha família, as pessoas não se ouviam. A gente não se ouvia entre nós, dentro de casa. Eu costumo dizer, vocês vão saber na jornada da visão sistêmica. Quem não se inscreveu, gente, se inscreva. É só você digitar jornada aqui, ó, no meu direct. Tem que ser aqui no Insta, tá, pessoal? Quem tá no YouTube, vocês olhem aí embaixo do vídeo, na descrição, para vocês se inscreverem.
nós precisávamos ter se separado, porque meus pais tiveram que ir para o Japão, e a gente aprendeu através da dor o quanto que a gente se amava. Porque quando nós estávamos todos juntos dentro de casa, a gente não se ouvia, a gente não conversava. Mas depois que eles foram para o Japão, a gente ficou mais unido. A gente quis ouvir mais o outro. E às vezes é só isso que falta dentro da nossa casa. Às vezes é só isso que está faltando dentro da nossa vida. Ampliar o nosso olhar. Talvez seja apenas isso que a gente precisa entregar para o outro, para a pessoa que nós estamos auxiliando ali. Porque nós vamos olhar para uma dor, nós vamos olhar para um trauma. E exige de nós, sim, ampliar esse olhar e não ficar somente dentro de uma caixinha. Porque às vezes a gente aprende algo e a gente quer ficar só naquela caixa. Só naquela caixa, só naquela caixa. Tem uma frase de Einstein que eu amo e eu carrego ela para minha vida. Insanidade é a gente querer mudança na nossa vida fazendo sempre as mesmas coisas. Isso é insanidade. E é mesmo, é uma loucura. É loucura. A mesma coisa acontece, pessoal, quando as pessoas rompem relacionamento amoroso com aquela pessoa que de repente amava e ela procura voltar. E ela volta ao relacionamento agindo da mesma forma, fazendo as mesmas coisas, querendo que aquilo seja diferente. Não vai ser. Simples assim. Precisamos ampliar nosso olhar. Precisamos sim dar um lugar para algo que é novo. E a visão sistêmica, ela nos possibilita entender por que essa pessoa, ela caiu nesse lugar. Caramba, quem tá faltando aqui? Gente, por que essa pessoa tá passando por depressão desse jeito? Porque o que eu mais vejo são pessoas falando, parece que tá até lamentando, né? Parece que tá desejando inconsciente o mal do outro. Porque fala assim, ai, fulano tem tudo, tem dinheiro, tem casa, tem nananana, e tá com depressão. Porque não é material. Nessa simplicidade, não é material. A gente precisa entender o que essa pessoa tá buscando reparar dentro da árvore genealógica dela, trazer esse entendimento, se libertar desse trauma. E hoje nós temos essa possibilidade, por que não trazer isso para a nossa vida, transbordar isso na vida das outras pessoas a partir de onde nós aprendemos?